Fala pessoal, e hoje vamos comentar sobre a Taesa, porque tem circulado muitas notícias que o mercado estima que a lucratividade e os dividendos da Taesa irão cair para este ano. Aí surge um impasse que o pessoal fica recomendando venda sobre ativo e acha e que o pessoal que acabou de começar a investir já quer vender a companhia, sendo que não tem a mentalidade de longo prazo. Então vamos comentar sobre esses temas, investimentos da Taesa, esses fatos recentes e perspectivas de dividendos na sua, entre aspas, normalidade. Mas antes de comentar aqui sobre tudo isso, já peço a sua inscrição para acompanhar a minha jornada de investimentos aqui em Vista Prática, quase que de forma semanal, nesta carteira pública e os vídeos diários do canal. Então, bora lá para o vídeo. Primeiro ponto, uma notícia que saiu no Sul Notícias, já que a Ativa Investimentos projeta que a Taesa terá um ano fraco e com queda de dividendos. Mas o ponto nem é esse no quesito dividendos, até porque, julgo eu, hoje a Taesa está cara, é cotada hoje por 12 vezes EV sobre EBITDA. E aqui nos últimos anos, a companhia é cotada na média em 11. Então, é bom comprar por um desconto, comprar quando a companhia está negociando a múltiplos baratos, do que comprar quando a companhia está no topo histórico e cotada por múltiplos muito caros. Então, em particular, mantenho a carteira, mas fico só observando a companhia. E o segundo ponto aqui sobre a Taesa, isso é um fato relevante hoje, na segunda, dia 20 de março, é que a companhia vai tomar mais dívida. E qual a bronca disso? É que a relação de alavancagem, dívida líquida sobre a EBITDA, encerraram em 4,2, ou seja, em 4 anos e poucos meses, considerando a EBITDA, regulatório dos últimos 12 meses, e o que a companhia tem em caixa, ela consegue quitar toda a sua dívida. Então, realmente, a dívida está bem alta, mas também não assusta tanto para o perfil da companhia, que tem receitas bem previsíveis. Porém, além da Taesa estar com um endividamento pouco alto no momento, hoje a Taesa emitiu um fato relevante que pretende captar mais 1,2 bilhões tomando dívida. Eles destacam que pretende utilizar desses recursos para financiar 3 projetos na parte de transmissão. Aqui Santana, Ivaí e Ananaí. E cabe destacar que 2 desses projetos em breve deverão ser entregues, e a data prevista, o prazo de conclusão pela ANEEL, está aqui para agosto de 22 e março de 23. E o terceiro só para março de 27, até porque a companhia assinou o contrato agora, ganhando o leilão para março de 22. Então ainda tem muito tempo. E cabe destacar que só para este ano, temos aqui 5 projetos que deverão ser entregues, então em breve mais implemento de resultados para a Taesa. Consequentemente, o EBITDA regulatório deverá crescer. Consequentemente, essa relação de alavancagem vai acabar reduzindo, já que a empresa vai gerar um resultado um pouco maior, vai amortizar a dívida, EBITDA regulatório vai crescer, então essa relação de alavancagem deve acabar caindo. Então, receio a menos aqui sobre a Taesa, mas a companhia novamente tomou mais dívida. E outra notícia também bem recente, Taesa perdeu o brilho porque muitas casas de análise, bancos que indicam investimentos, estão retirando a Taesa, dão recomendação de venda ou colocam em recomendação neutra. É para apenas manter a carteira e não aportar na companhia. Eles destacam rotação de elétricas e abre espaço para a Engie, Energia Brasil e CPFL. Aí eles destacam que após a crise hídrica, o setor geração volta a atrair o interesse dos investidores. Então quem aproveitou as quedas comprou ENGS Brasil, CESP por um bom preço. E aqui temos o dividendo do setor de energia elétrica. Várias companhias, Taesa, ISA-CETEP, Copel, CEMIG, AES Brasil, Engie, Eletrobras, Energia Brasil, CPFL, Alupar, Energisa e Equatorial. E temos aqui o dividend yield de cada ano e a mediana do dividend yield desses últimos 5 anos. Então a Taesa e a TRPL4 acabam sendo as maiores aqui do setor. Temos aqui também a Copel, a CEMIG, a AES Brasil, que o pessoal acha que não paga, mas a companhia sempre foi uma boa pagadora, Energia Brasil, temos aqui a CESP com 5,6, Elet 6 com 4,8, EDP, CPFL, Alupar, Energisa e Equatorial. Cabe destacar que eu fiz aqui um vídeo bem recente sobre a CPFL Energia, porque a empresa está com uma política bem interessante de pagar no mínimo 50% do resultado ajustado. Porém, a empresa tem pago 100% do resultado em dividendos, consequentemente o yield está bem interessante, acima de 10%. Então, nesta ótica, temos aqui várias empresas boas pagadoras, devem continuar pagando, mas eventualmente o dividendo pode cair algum ano. Acredito eu que a Taesa vai continuar pagando, mas em algum ano o dividendo pode cair, como já aconteceu no passado. Não só na Taesa, bem como várias companhias.
E outro ponto é que comentaram que, porque a dívida está alta, a empresa tomou mais dívida, resultados irão cair e acha que a Taesa vai deixar de pagar dividendos. Pelo contrário, a empresa tem uma política estabelecida de pagar no mínimo 50% do resultado ajustado. Então a empresa teve 1,8 bilhão de resultado ajustado. Consequentemente, se a Taesa tivesse pagado metade do resultado ajustado em dividendos, iríamos ter 2,62 por ação, com payout de 50%. Então a empresa ainda teria pago, nessa cotação do topo histórico, 5,9% de yield. Agora, muitas pessoas que seguem aqui no canal compraram o Taesa aos 20, 22, 24, 26, 30 reais. Então, por exemplo, 2,62 dividido por 30 ainda teria um dividend yield de 8,7%. Então, quem comprou barato no passado, mesmo que o dividendo acabe caindo, ainda terá um dividendo bem interessante em relação ao seu custo de aquisição. Outro ponto bem interessante da Taesa, histórico comprovado de crescimento, a companhia era bem pequena no passado, a empresa sempre investiu, realizando aquisições e bem como construindo vários projetos, sempre investiram muito, 9 bi nesse período indicado e pagaram quase 10 bi entre dividendos e JCP. Então a Taesa quebra aquele mito que a empresa paga dividendos, não consegue crescer. Pelo contrário, todo ano a empresa realiza alguma coisa e entrega crescimento. E aqui na ótica da oscilação do dividendo, perceba que em algum ano vai cair o dividendo, isso é natural em qualquer companhia, mas em um horizonte de médio a longo prazo, a tendência é que o dividendo cresça e as cotações também, desde que a lucratividade cresça e o dividendo também. E o Conselho da Taesa está propondo 800 milhões, o que é equivalente a 2,32 para ação. Então fiz aqui um pequeno quadro, Datacom será no dia 9 de maio, irão pagar até o dia 31 do 12. Valor é 2,32 para a Taesa 11. E se eu dividir por 3, vou ter aqui 77 centavos para a Taesa 4 e Taesa 3. Então isso aqui representa 5,2% de dividend yield. Sem contar que historicamente a companhia paga mais dividendos do que apenas esse único anúncio. E aqui no caso, peguei projeções, segundo a GF+, projetam na faixa de 3,75 por ação, preço teto R$ 62, yield projetado de 8,4%, o que nos dá quase 41% de margem de segurança. Então, nesta ótica, ainda teria um espaço para a companhia anunciar mais alguma coisa ao longo do ano. E outro ponto interessante é que, historicamente, a Taesa sempre teve a Datacom em maio, em agosto, novembro e dezembro. Ano passado, a companhia realmente ficou fora do comum, anunciaram só em maio e depois só anunciaram em dezembro. Então, caso a companhia siga nesta linha, deverão anunciar alguma coisa lá para maio e depois para dezembro, sem contar esse dividendo com a Datacom para maio de R$ 2,32. Então cabe ficar alerta porque durante o ano a companhia poderá anunciar mais algum dividendo. E é o que eu sempre mostro, porque o pessoal comenta, a Taesa está no topo histórico, porque os lucros estão quase no topo histórico. Então, cotações em azul, lucro em laranja. Dessa forma, não é à toa porque a Taesa está aqui no topo histórico, lucros no topo e a companhia tem pago um dividendo absurdo. Dificilmente o mercado ia deixar a companhia aqui nos 20, 25, 30 reais, com a empresa pagando mais de 5 reais para ação. Então realmente iria pagar um dividendo acima de 20%. E outro ponto para acabar o vídeo é que perceba que da porcentagem da receita da companhia, 68% é da categoria 2, que é reajustada pelo IGPM. E os outros 32% da categoria 3, que são as concessões reajustadas pelo IPCA. E o que é que está acontecendo? Prévia da inflação para março, na faixa de 1%. Se pegar acumulado dos outros 12 meses, quase em 11% a inflação, enquanto o IGPM nos outros 12 meses de 16,1%. Consequentemente, com a inflação elevada, vai acabar acarretando um crescimento robusto da receita da companhia no próximo ciclo, quando isso aqui for acordado. Então, a próxima receita anual permitida para o ciclo 22-23 deverá ser maior, porque a inflação das alturas, a empresa vai entregar mais projetos, mas tem o impacto da dívida elevada no resultado financeiro da companhia. Então, fora isso, a empresa continua sólida, mas o mercado tem esse impasse, dando recomendação de venda sobre o ativo. E em particular, de fato, fica aqui torcendo que o pessoal realmente fique nesse pessimismo sobre a companhia, porque olham muito o curto prazo e esquecem os projetos de longo prazo. Ano após ano, a Taesa investe, entrega crescimento e paga dividendos. Se eventualmente a companhia cair, certamente irei comprar mais um pouco. Então comenta se vocês estão comprando Taesa nesses preços e deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal, bons investimentos e forte abraço.